A sua mente parece um navegador de internet com 50 abas abertas, todas tocando um som diferente ao mesmo tempo. De um lado, uma ideia genial para um novo negócio. Do outro, um artigo fascinante sobre a Roma Antiga. Uma terceira aba com tutorial de programação que você começou ontem. E no meio de tudo isso, a ansiedade de não saber qual aba merece a sua atenção. Se isso soa familiar, eu tenho uma boa notícia. Você não está quebrado e não está sozinho. Você está no lugar certo. A experiência que eu acabei de falar é o paradoxo que define a vida de uma pessoa com TDAH, mas também do profissional multipotencial do século XXI. É a sensação de ter um potencial imenso, de enxergar conexões que ninguém mais vê, mas ao mesmo tempo, sentir-se um impostor em um mundo de especialistas. É ter uma fome insaciável por conhecimento, mas carregar a culpa de nunca se aprofundar o suficiente em uma única coisa. E aí vem a pergunta: por que a gente é assim? Porque a gente vive sob a tirania silenciosa de um modelo de trabalho herdado da Revolução Industrial. Um modelo que prega a especialização como o único caminho para o sucesso. E para mentes como a nossa, que são curiosas, inquietas, neurodivergentes, esse modelo não é um caminho. É a sentença de um sofrimento. É ser rotulado como sem foco, quando na verdade possui um foco múltiplo e intenso. Essa aula inaugural não é sobre produtividade, é sobre diagnóstico e libertação. A gente vai mergulhar fundo na neurociência para provar que a sua arquitetura mental não é uma falha de design. É o seu maior ativo em um mundo que está mudando em velocidade exponencial. O que você chama de distração, a ciência chama de arquitetura para a exploração. E entender essa arquitetura é o primeiro passo para parar de lutar contra si mesmo e começar a construir a sua maior vantagem competitiva. A gente precisa encontrar um manual de instruções da nossa mente. E a primeira barreira que a gente precisa derrubar não está no mercado de trabalho em si, nem no seu currículo. Ela está entrincheirada em um lugar muito mais profundo e protegido, entre as nossas orelhas. É a voz do crítico interno, um eco de uma narrativa que a nossa cultura vem construindo e refinando há mais de 200 anos. Mas antes da gente poder construir uma nova carreira, a gente precisa primeiro fazer uma arqueologia dessa voz que tanto nos sabota. Qual a história que você conta para si mesmo quando uma nova paixão surge, ofuscando o brilho da anterior? Se você for como uma vasta maioria dos meus pacientes e clientes de consultoria que também tem TDAH, a história é um monólogo de autocrítica. E ela soa mais ou menos assim: lá vou eu de novo, falta de disciplina. As pessoas de sucesso, as pessoas sérias, escolhem uma coisa e vão até o fim. Elas constroem uma carreira sólida, um império tijolo por tijolo, com foco e consistência. E eu construo 10 fundações diferentes em terrenos espalhados e nunca consigo passar do térreo. Sou um profissional raso, um eterno iniciante, um turista do conhecimento. Se eu não consigo me comprometer com uma única coisa, como que eu vou competir com os especialistas que passaram a vida inteira cavando o mesmo poço? Essa narrativa é tão dolorosa porque ela parece inquestionavelmente verdadeira. Ela é reforçada em todos os lugares, em cada etapa da nossa formação como indivíduos e como profissionais. Na escola, somos apresentados a um funil que nos força a abandonar interesses em prol de uma especialização prematura, culminando na escolha de uma profissão aos 17 anos, como se a nossa identidade fosse algo fixo e imutável. Nas empresas, somos recompensados pela senioridade em uma única área, por planos de carreiras verticais que parecem mais uma escada rolante, onde o único movimento permitido é para cima e nunca para os lados. O mundo corporativo, como herdeiro direto da Revolução Industrial, foi desenhado para valorizar a profundidade, a repetição e a otimização de uma única função. Ele foi construído por um especialista. Nesse mundo, a mente curiosa, a mente do sintetizador, não é vista como um ativo. Ela é vista como um bug, uma anomalia, uma falha de sistema que precisa ser corrigida. A sua curiosidade insaciável é enquadrada como uma fraqueza a ser domada. Então eles te oferecem cursos de gestão de tempo, de foco, como se o seu problema fosse um defeito de caráter, uma falha moral, uma simples falta de força de vontade. Como se a solução fosse simplesmente se esforçar mais para se encaixar em uma caixa que claramente te sufoca. Mas e se eu te dissesse que tentar consertar a sua curiosidade é como tentar consertar a asa de um pássaro para que ele se comporte como um peixe? É um ato de violência contra a sua natureza mais fundamental. E o que essa narrativa cultural ignora, e que a análise histórica e filosófica nos revela,
é que essa fome insaciável por novidade não é um sinal de indisciplina, é a assinatura de uma arquitetura cerebral específica. E a própria ideia de normalidade com a qual você se mede não é uma lei da natureza, mas uma invenção deliberada com um propósito claro. Para entender a profundidade do nosso examiamento, para fazer uma genealogia dessa régua que nos mede e nos condena, a nossa investigação precisa começar muito antes da fábrica. Ela começa no século XVII, com um dos momentos mais transformadores do pensamento ocidental. Um momento que, sem que percebêssemos, deu a licença filosófica para que o mundo industrial tratasse o ser humano como uma máquina. A nossa investigação começa com o que o neurocientista Antônio Damasio, em sua obra seminal, chamou de o erro de Descartes. René Descartes, em sua busca por um fundamento inabalável para o conhecimento, proferiu sua famosa máxima: cogito ergo sum, penso, logo existo. Com essa frase, ele estabeleceu a primazia da consciência como a prova irrefutável da existência. Mas na hora que ele faz isso, ele também cravou uma cunha profunda na nossa compreensão do que é ser humano. Ele postulou a existência de duas substâncias distintas e separadas no universo: a res cogitans, que é a substância pensante, não física, a alma ou a mente, e a resistência, a substância física, material, o corpo e todo o resto do mundo natural. O ser humano, para Descartes, era a união misteriosa dessas duas entidades, um fantasma dentro de uma máquina. E esse dualismo cartesiano foi uma revolução que permitiu o avanço da ciência moderna. Ao separar o corpo da alma sagrada, ele transformou em um objeto legítimo de estudo, uma máquina complexa cujos mecanismos poderiam ser dissecados e medidos. Contudo, o preço que a gente paga por esse avanço foi a perda de uma visão integrada de nós mesmos. Essa fratura filosófica permeou toda a nossa cultura e, de forma crucial, a maneira como organizamos o trabalho. A Revolução Industrial, que eclodiu um século depois, não precisou inventar uma justificativa para tratar os seus trabalhadores como peças de uma engrenagem. Descartes já havia fornecido o alicerce intelectual para isso. O corpo do trabalhador tornou-se parte da resistência, um recurso a ser gerenciado para máxima eficiência e produtividade. A mente do trabalhador, por outro lado, tornou-se o domínio do capataz, e mais tarde do Departamento de Recursos Humanos, um fantasma a ser motivado com bônus e, quando falhava, consertado com disciplina ou demissão. Essa visão de mundo que trata o ser humano como uma máquina divisível é o solo fértil onde a semente da especialização pôde florescer. Uma máquina é eficiente quando cada uma de suas partes executa uma única função de forma otimizada. A lógica industrial, portanto, exigia trabalhadores que fossem como peças de máquina, especializados, previsíveis e intercambiáveis. Um polímata, uma pessoa com TDAH, com essa curiosidade, sua imprevisibilidade e a sua visão do todo, não era apenas inútil para essa máquina. Ele era uma ameaça à sua eficiência. Ele era a peça que questionava o funcionamento da engrenagem, em vez de apenas girar. Mas para que essa lógica industrial se tornasse a norma social, era preciso mais do que uma filosofia e uma necessidade econômica. Era preciso uma justificativa científica para a própria ideia de norma. Foi aqui que a estatística entrou em cena para criar a mais poderosa e sutil de todas as prisões: a prisão da normalidade. O conceito de homem médio, desenvolvido no século XIX pelo estatístico Adolf Quetelet, foi um marco. Quetelet mediu milhares de pessoas e descobriu que características físicas, como altura e peso, se distribuíam ao longo de uma curva de sino. O homem médio era apenas uma descrição estatística do centro dessa curva. No entanto, a cultura da época sequestrou esse conceito científico e o transformou em um ideal moral. O que era apenas médio se tornou normal, e o que era normal se tornou ideal. Tudo que se afastava desse centro, as variações naturais nas caudas da curva, passou a ser enquadrado não como diversidade, mas como um desvio, uma anomalia a ser corrigida ou patologizada. A mente que aprende mais rápido, que sente com mais intensidade, que pensa de forma não linear, que se move pela curiosidade e não pela rotina, a mente TDAH, a mente do polímata, foi colocada na cauda da curva da personalidade industrial ideal. E assim sua natureza foi medicamente, psicologicamente e socialmente reclassificada como um transtorno, um déficit, um problema a ser resolvido. Essa nova norma precisava de instituições para ser disseminada e reforçada, e foi o filósofo Michel Foucault quem melhor descreveu como isso aconteceu. Em sua obra Vigiar e Punir, Foucault analisa o surgimento das instituições disciplinares,
a escola, a fábrica, o hospital, o exército. Ele argumentou que o objetivo principal dessas instituições não era apenas ensinar, produzir ou curar, mas criar corpos dóceis, corpos padronizados, eficientes e obedientes, perfeitamente adaptados à lógica da máquina industrial. Pensa na estrutura da escola tradicional, os sinos que ditam o tempo, as fileiras de carteiras, a divisão do conhecimento em matérias isoladas e a avaliação através de provas padronizadas. Com toda certeza não é uma estrutura projetada para cultivar a curiosidade interdisciplinar, mas para treinar a obediência, a repetição e a especialização. A escola se tornou a primeira fábrica e sua matéria-prima éramos nós. Ela nos ensinou desde cedo que o conhecimento é dividido em caixas e que o sucesso consiste em escolher apenas uma e permanecer nela o resto da vida. A fábrica, por sua vez, continuou esse mesmo treinamento. E o escritório moderno, como a gente vai ver em aulas futuras, herdou essa mesma arquitetura de controle. O resultado de séculos dessa pressão filosófica, econômica, estatística e institucional é a internalização do fracasso como uma falha de caráter. A voz do crítico interno que te acusa de ser inconsistente e indisciplinado não é a sua voz. É o eco de um sistema industrial que por mais de 200 anos tem trabalhado ativamente para suprimir a sua natureza exploratória. A sua dor não é um sinal de que você está quebrado, é um sinal de que você está acordado, consciente de uma dissonância que a maioria das pessoas aprendeu a ignorar. Essa narrativa histórica e filosófica é dura, mas ela é, acima de tudo, libertadora, porque ela prova que o problema não está em você, o problema está na régua que te mede, e se a régua foi inventada, ela pode ser quebrada. E agora que a gente quebrou esse mito no campo das ideias e da história, estamos prontos para ancorar nossa nova identidade na verdade mais fundamental de todas, a da nossa própria biologia. Se a cultura industrial nos diz que nossa mente é defeituosa, o que a neurociência moderna tem a dizer sobre isso? Se prepara, porque a resposta que a ciência nos dá não é só uma validação, é quase uma vingança. Para desmontar um mito, a gente precisa de uma verdade muito mais poderosa. E a verdade sobre a sua mente não está na psicologia popular, no senso comum ou nos livros de produtividade genéricos, mas na bioquímica fundamental do seu cérebro, especificamente na forma como seu sistema de recompensa e motivação foi calibrado por milênios de evolução. Quando a gente fala em dopamina, o senso comum associa ela imediatamente ao prazer e não à recompensa. E essa é uma simplificação perigosa que nos leva a conclusões completamente erradas sobre o nosso próprio comportamento. Neurocientistas como Kent Berridge e Wolfram Schultz, pioneiros no estudo do sistema de recompensa, demonstraram, através de décadas de pesquisa, que o papel primário da dopamina não é gerar sensação de prazer em si, que está mais ligada a opioides endógenos e endocannabinoides. A dopamina, na verdade, é o neurotransmissor do querer, da antecipação, da curiosidade, do desejo que nos impulsiona para a ação. É a molécula que nos faz levantar da cama para buscar algo novo, para investigar o que está além da próxima colina, para clicar no próximo link. É a molécula que diz, vai, explore, descubra, e isso pode ser importante. Ela é, em sua essência, a base neuroquímica da nossa motivação e do nosso impulso exploratório. E para entender como isso se aplica a você, a gente precisa introduzir dois conceitos um pouco mais técnicos, mas que são a chave para destravar o entendimento sobre a sua mente: a dopamina tônica e a dopamina fásica. A dopamina tônica pode ser entendido como um nível de base, o volume constante de dopamina no seu cérebro. Ela regula seu estado geral de alerta, sua motivação de fundo e a sua capacidade de manter o engajamento em tarefas. Já a dopamina fásica, por outro lado, são aqueles picos, as liberações rápidas e intensas de dopamina que acontecem em resposta a um estímulo inesperado, novo ou mais recompensador do que o previsto. É o pico que você sente quando descobre uma nova paixão, quando tem um insight brilhante ou quando está prestes a aprender algo novo que te fascina. Agora a gente precisa aplicar isso à nossa metáfora evolutiva: o cérebro do fazendeiro versus o cérebro do caçador. Essa não é apenas uma analogia poética, ela reflete duas estratégias de sobrevivência distintas, com calibrações neuroquímicas diferentes, projetadas para prosperar em ambientes diferentes. O cérebro do fazendeiro representa a estratégia de especialização, otimizada para a exploração de um ambiente conhecido. É um sistema neural que evoluiu para encontrar segurança e recompensa na estabilidade. Seu sistema dopaminérgico é sintonizado para manter um nível de dopamina tônica saudável e estável, encontrando satisfações em tarefas previsíveis e de longo prazo. A satisfação vem de plantar no mesmo solo fértil,
refinar as mesmas técnicas ano após ano e colher os frutos de um trabalho metódico e aprofundado. É o cérebro que construiu as bases da civilização agrícola e, posteriormente, da era industrial. Nesse sistema, a previsibilidade é recompensadora, a rotina é segura e o aprofundamento é a estratégia primária de sobrevivência. O sistema de trabalho atual, com seus planos de carreira lineares e a sua valorização da senioridade em uma única função, foi construído por e para os fazendeiros. Já o seu cérebro, o cérebro do TDAH, do neurodivergente, do polímata, é diferente. É um cérebro de caçador. Ele carrega a herança neurobiológica dos nossos ancestrais caçadores e coletores, que por 95% da história humana precisaram de um conjunto de habilidades completamente diferentes para sobreviver. A sobrevivência na savana não dependia de otimizar uma única tarefa, mas da capacidade de se adaptar a um ambiente em constante mudança, de aprender rapidamente sobre novas presas, novas plantas, novos territórios e principalmente novas ameaças. O cérebro do caçador precisava ser, por definição, um generalista. Seu sistema dopaminérgico é, portanto, calibrado de forma diferente. Ele não libera grandes quantidades de dopamina em resposta à repetição e à previsibilidade. Pelo contrário, a rotina e a monotonia podem levar a uma queda nos níveis de dopamina tônica, resultando em uma sensação de tédio, apatia, névoa mental e desmotivação que é fisicamente real. Não é preguiça, é uma crise neuroquímica. Seu cérebro está literalmente faminto pelo estímulo que o faz funcionar em sua capacidade máxima. Seu cérebro é ativado massivamente pela novidade, pelo desafio, pela complexidade e pelo aprendizado inicial. É por isso que o começo de um novo projeto, um mergulho em um novo hobby ou o primeiro mês em um novo emprego são tão energizantes. Seu cérebro de caçador está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer: explorar um novo território. Está sendo inundado com picos de dopamina fásica, a química da motivação, o que te torna um aprendiz absurdamente rápido. Você consegue dominar os 80% iniciais de um novo campo em uma velocidade que assusta os especialistas, porque, neurologicamente, você está em um estado de performance otimizada. Seu circuito de recompensa está totalmente ativado, reforçando cada novo aprendizado. Em mentes com assinatura do TDAH ou de altas habilidades, essa característica é o padrão de fábrica. As pesquisas sugerem que esses cérebros podem ter um número maior de transportadores de dopamina, que são as proteínas responsáveis por reciclar a dopamina na fenda sináptica, o espaço entre os neurônios. Essa reciclagem mais eficiente pode resultar em níveis tônicos, aqueles níveis de base de dopamina mais baixos no córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo foco sustentado e pelas funções executivas. Isso cria uma fome neurobiológica constante por estímulos que gerem picos de dopamina fásica para compensar essa base mais baixa. A novidade, o risco e a complexidade não são apenas interessantes para você. Eles são, de certa forma, neurologicamente necessários para que você se sinta no seu estado ótimo de funcionamento. E esse circuito de busca e recompensa é orquestrado por uma rede de estruturas cerebrais. A jornada começa na área tegmentar ventral, no tronco cerebral, onde os neurônios de dopamina são produzidos. Quando um estímulo novo e promissor é detectado, a área tegmentar ventral dispara e envia dopamina para o núcleo accumbens, que funciona como um acelerador da motivação, e para o córtex pré-frontal, para ajudar a planejar as ações para alcançar a recompensa. Mas a gente precisa entender o que acontece no dia a dia do trabalho moderno. Quando você é forçado a executar uma tarefa repetitiva e de baixo estímulo, seu cérebro de caçador não recebe os picos de dopamina fásica necessários. Seus níveis de dopamina tônica podem cair e seu córtex pré-frontal, a sede do seu foco, fica com pouco combustível para operar. A procrastinação que você sente não é uma decisão consciente. É o seu cérebro entrando em um modo de conservação de energia, se recusando a gastar recursos em uma tarefa que não oferece nenhuma recompensa no curto prazo. Portanto, sua inconsistência não é uma falha de caráter. É o seu cérebro de caçador dizendo: território explorado, presa batida, onde é a próxima? Sua dificuldade de foco em tarefas repetitivas não é preguiça. É o seu sistema dopaminérgico entrando em um modo de economia de energia. O diagnóstico que a sociedade te deu está fundamentalmente errado. Você não tem um déficit de atenção, você tem um sistema de atenção de altíssima performance, otimizado para a exploração, a adaptação e a síntese, que está sendo forçado a operar em um sistema de trabalho projetado para o cultivo, repetição e especialização. O problema não é o seu cérebro, é a fazenda em que tentaram te colocar. Entender essa neurobiologia é libertador.
Ela remove a culpa e substitui pela clareza. Mas a clareza por si só não muda a nossa realidade profissional. O próximo passo é pegar esse conhecimento e usar ele como uma lente para transformar o que o mundo chama de defeitos em um portfólio de ativos estratégicos e valiosos. É hora da gente parar de falar a língua da patologia e começar a falar a língua do mercado de trabalho do século XXI, traduzindo as acusações do seu crítico interno para uma linguagem da estratégia de negócios. Quando você para de lutar contra a sua neurobiologia e começa a construir um sistema de carreira ao redor dela, o que antes parecia uma lista de falhas se revela como um conjunto de vantagens competitivas. Vamos então renomear algumas das suas supostas fraquezas. A voz do crítico diz: você nunca se aprofunda em nada. Mas a verdade é que você tem a capacidade de aprender qualquer coisa mais rápido do que a maioria. A sua fome por novidade, impulsionada pela dopamina, te torna um mestre na arte de aprender a aprender. Em um mundo onde o Fórum Econômico Mundial afirma que 44% das habilidades essenciais vão mudar nos próximos 5 anos, a capacidade de dominar rapidamente novos campos não é uma fraqueza. É a meta-habilidade mais valiosa que existe. O especialista que passou 30 anos dominando uma única tecnologia corre o risco de se tornar obsoleto com uma única inovação. Você, que é um aprendiz ágil, já está a caminho de dominar a próxima. Sua carreira não é uma linha reta, é uma série de sprints de aprendizagem que, acumulados, te dão um repertório inigualável. Mas ainda tem mais crítica e geralmente eles dizem: você sabe um pouco sobre tudo, mas não é especialista em nada. E é verdade que a sua visão panorâmica te permite ver as oportunidades que os especialistas, presos em seus silos, nunca vão enxergar. A verdadeira inovação raramente vem de um aprofundamento incremental dentro de um único campo. Ele vem da polinização cruzada de ideias entre campos distintos. Um dos exemplos mais poderosos disso na história da saúde pública foi a investigação do surto de cólera em Londres em 1854. Por John Snow. Na época, a teoria médica dominante, a teoria miasmática, afirmava que a doença se espalhava por um ar ruim. Todos os médicos especialistas estavam procurando a solução no lugar errado, focados em analisar a qualidade do ar. John Snow, que não é o do Game of Thrones, era um médico, mas também um pensador sistêmico. Adotou uma abordagem de outro campo, a da geografia. Ele não apenas conversou com os moradores, ele mapeou casa por casa, onde as mortes por cólera estavam ocorrendo. E na hora que ele visualizou os dados em um mapa, uma ferramenta que seria de uma outra disciplina, ele descobriu um padrão invisível para os outros. As mortes se concentravam massivamente ao redor de uma única bomba de água na Brook Street. Na hora que ele cruzou os dados de saúde com dados geográficos, ele provou que a cólera se espalhava pela água contaminada, e não pelo ar. Ele não era o maior especialista em doença infecciosa da época, mas a capacidade de aplicar um framework de um outro campo salvou inúmeras vidas e fundou a epidemiologia moderna. Mas ainda tem aquela outra voz do crítico: você não consegue escolher um nicho e se comprometer. A verdade é que a sua recusa em se comprometer com uma única caixa é a sua maior força estratégica. A sua mente mantém múltiplas portas abertas porque ela entende, intuitivamente, que o mundo é complexo e interconectado. Enquanto o especialista busca certeza em um único modelo, você prospera na incerteza, sintetizando informações de múltiplas fontes para tomar decisões mais robustas. Em um ambiente de negócios volátil, o especialista é frágil. Como no famoso exemplo, ele é o peru que é bem alimentado todos os dias e a cada dia tem mais certeza de que o açougueiro o ama, até chegar à véspera do Natal. Você, como um sintetizador, está constantemente escaneando o ambiente, notando as mudanças sutis, conectando os pontos e se adaptando. A sua função não é ser a engrenagem mais eficiente da máquina, é ser um engenheiro que redesenha a máquina quando o ambiente muda. A missão desse workshop, portanto, não é te consertar ou te forçar a escolher uma única caixa, é te entregar o mapa e as ferramentas para que você possa sair da fazenda e construir sua própria savana. Um ecossistema de trabalho, seja ele um emprego, um negócio ou um portfólio de projetos, que recompense a exploração, a aprendizagem e, acima de tudo, a síntese. Hoje demos o primeiro e mais importante passo de toda essa jornada. A gente trocou um diagnóstico de defeituoso por um de diferentemente desenhado. Estabelecemos, com base na filosofia, na história e crucialmente na neurociência, que a sua curiosidade insaciável não é o problema, é a bússola. Que a sua arquitetura mental não é um bug, mas um sistema operacional de altíssima performance para um mundo em constante mudança. Nós desconstruímos a narrativa de culpa que te paralisava. Você não é inconsistente, você é um aprendiz ágil. Você não é superficial, você é um conector de ideias.
Você não é indeciso, você é um sintetizador estratégico. Essa aula foi o porquê. Por que você se sente como se sente? E o porquê que essa sensação está fundamentalmente equivocada. Com essa nova fundação, com essa reconciliação com a sua própria natureza, estamos prontos para começar a construir. Mas uma pergunta fundamental emerge dessa nossa conversa. Se a nossa neurobiologia de caçador é tão poderosa e tão adaptada para o futuro, por que a história e o mercado de trabalho parecem ter declarado guerra contra ela? Por que um design tão eficaz é constantemente invalidado pelo mundo, rotulado como falta de foco, preguiça seletiva ou indisciplina? Para responder isso, a gente precisa agora sair da neurociência e mergulhar na história das ideias para desconstruir a maior e mais limitante mentira da carreira moderna: o mito do especialista. A gente precisa investigar suas origens, entender o seu propósito e, finalmente, nos libertar da sua tirania. E é exatamente isso que faremos na nossa próxima aula. Até lá!